Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Aposentar Século XXI. Estamos de volta com mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje vamos falar de análise numérica, ou seja, vamos fazer uma introdução aos métodos numéricos. Antes de começarmos a definir os métodos numéricos, vamos inicialmente definir o que é o cálculo numérico, ou seja, o que é análise numérica. Vamos idealizar um certo problema físico, tanto a queda de um corpo, queda livre de um corpo, o lançamento vertical de um corpo, o lançamento oblíquo horizontal, o movimento de um corpo ao longo de uma curva, o lançamento de um satélite em órbita geoestacionária, etc, etc. Qualquer tipo de problema físico. E nós queiramos, portanto, achar a solução deste problema físico. O que é que nós vamos fazer para achar a solução deste problema físico? Portanto, inicialmente, eu faço uma modelagem. A modelagem vai me permitir criar um certo modelo matemático. Neste modelo matemático, eu obterei os parâmetros que eu preciso determinar, bem como as fórmulas. Portanto, calculando os parâmetros, isto é, resolvendo este modelo matemático, eu obtenho uma certa solução. A resolução vai consistir em aplicar um certo método numérico para encontrar os parâmetros deste modelo, neste contexto, para resolver este modelo e, indiretamente, resolver o problema físico. Esta solução é, na realidade, um conjunto de números ou valores. E esses valores podem ser exatos ou aproximados. Portanto, este é o conceito básico de cálculo numérico. A partir de um problema físico, eu pretendo encontrar uma solução. Para tal, eu faço uma modelagem matemática, crio um certo modelo matemático e aplico métodos numéricos para achar essa solução. E esta solução é um conjunto de valores ou números exatos ou aproximados. Ou seja, a análise numérica é o estudo de algoritmos que busca resultados numéricos através de métodos numéricos, portanto, pela aplicação de métodos numéricos. De quê? De problemas de diferentes áreas do conhecimento humano. Esses problemas são modelados matematicamente. Então, esta é a ideia de análise numérica. Portanto, procurar resolver um conjunto de problemas de diferentes áreas do conhecimento humano, problemas esses que são modelados matematicamente. Portanto, através da aplicação de métodos numéricos. E o que é um algoritmo? O algoritmo são os passos que você deve dar para resolver determinados problemas. Portanto, é um conjunto finito de operações organizadas e ordenadas que permitem resolver um certo problema. Trata-se de uma série de instruções ou regras estabelecidas que, por meio de uma sucessão de etapas, permitem aproximar um resultado real. Então, este é o conceito de análise numérica. Já a modelagem é a fase de obtenção do modelo matemático, que descreve o comportamento do sistema físico. Tá? Então, você vai criar um modelo matemático, nesse contexto vai obter, em termos de fórmulas, vai simplificar o problema físico. E essa fórmula deve, portanto, descrever este mesmo fenômeno, este problema físico. Por exemplo, vamos lá idealizar aqui um problema físico, a queda livre de um corpo. A queda livre de um corpo é um fenômeno físico, é um problema físico. E nós queremos, portanto, calcular a altura em que este corpo cai. Já sabemos que a queda livre, a velocidade inicial é zero, a altura inicial também é zero. Então, nesse contexto, através da equação do movimento dos corpos, teremos simplesmente a altura, será igual a 1 sobre 2 da gravidade, vezes o tempo ao quadrado. Então, criamos aqui um modelo matemático, tá? Onde os parâmetros que nós podemos, tanto obter, vamos supor que tenhamos a altura em que este corpo caia e queremos determinar o tempo de queda. Ou tenhamos o tempo de queda, portanto, a aceleração da gravidade é um valor constante, 9,8 metros por segundo ao quadrado, e nós queremos determinar, por exemplo, a altura. Então, criamos aqui um modelo matemático e, aplicando um certo método numérico, portanto, estamos perante, portanto, ao passo para achar a solução deste mesmo problema físico. Estamos neste contexto na resolução. A resolução é a fase de obtenção da solução através da aplicação de métodos numéricos. Tá? E o que na realidade, a análise numérica faz? O que o cálculo numérico faz? Qual o objetivo principal da análise numérica? É de encontrar soluções aproximadas para problemas complexos. Portanto, nós vamos nos deparar na engenharia, em ciências, com um conjunto de problemas complexos que, à mão ou, portanto, utilizando diretamente uma fórmula, não teremos como solucioná-lo. Eis a razão de aplicarmos a análise numérica, eis a razão dos métodos numéricos. Portanto, os métodos numéricos
através da aplicação de certos algoritmos, a nos permitir encontrar soluções aproximadas desses mesmos problemas complexos. Podemos ter, por exemplo, uma equação transcendental, né, e juntadas com equações, portanto, trigonométricas, não é? E achar a solução dessas equações, por exemplo, montadas, não é? Diretamente, utilizando métodos analíticos, é muito difícil, tá? Por vezes até complicado. Eis a razão da aplicação dos métodos numéricos. Agora sim já podemos entrar no conceito, né, de métodos numéricos. Depois de fazermos uma introdução, definirmos o que é o cálculo numérico, qual é o objetivo do cálculo numérico, vamos então começar por definir, nesse contexto, os métodos numéricos. Os métodos numéricos, né, são métodos que permitem resolver problemas matemáticos em forma numérica. Tá? Teremos sempre números, ao invés de fórmulas, teremos sempre números. E esses problemas matemáticos podem ser resolver a equação, resolver o sistema de equações, resolver uma equação diferencial, calcular os parâmetros das órbitas coplanares. Né? Vamos supor que um determinado satélite pretende, portanto, fazer uma manobra de acoplamento, né? Mas no mesmo plano. Então, nós podemos calcular esses parâmetros. Né? Este é um problema matemático. Tá? Ou seja, são algoritmos compostos por números finitos de operações envolvendo apenas números. Essas operações, temos as operações aritméticas elementares, cálculo de funções, consulta uma tabela de valores, consulta um gráfico, etc. etc. Portanto, este é o conceito de métodos numéricos. O que é que acontece na resolução de problemas matemáticos? Portanto, como resolver um problema matemático utilizando métodos numéricos? Portanto, a resolução de um problema matemático pode ser feita de duas maneiras, de forma analítica ou de forma numérica. De forma analítica, portanto, nós teremos uma solução precisa, portanto, uma solução analítica, por exemplo, x igual a raiz cúbica de 3, x igual ao logaritmo natural de 3, ou então, depois de resolvermos certa equação diferencial, por exemplo, encontramos então que y em x é igual a x mais 1. Ou de forma numérica, nós teremos soluções aproximadas, não é? Isto é, x igual a 2,355, x igual a 0,333333, ou então uma certa tabela numérica, portanto, tabela com valores de x e y. Vamos supor que nós tenhamos uma certa equação, vamos atribuir valores de x para obter valores de y, ou vice-versa, não é? Mas teremos sempre uma tabela, não é, com números. Portanto, esta é a forma, não é, de resolvermos um problema matemático. Podemos resolver utilizando métodos analíticos ou numéricos. Os métodos analíticos nos permitem encontrar soluções precisas, né, soluções exatas. Já os métodos numéricos nos permitem encontrar soluções aproximadas. É aquilo que nós falamos anteriormente. A partir de um problema complexo, nós não vamos conseguir, por vezes não conseguimos encontrar solução precisa, solução exata. Então vamos aproximar essas soluções, tá? Temos um problema real, uma solução real, nós podemos aproximar essa solução real aplicando um certo método numérico. Por que é que precisamos de métodos numéricos? Portanto, qual é a grande importância, a finalidade dos métodos numéricos? Portanto, os métodos numéricos são aplicados para resolver problemas que não possuem solução analítica. Por exemplo, nós temos aqui essa equação L expoente 3x menos seno de x igual a 0. Portanto, se tivermos que resolver diretamente utilizando métodos analíticos, claramente que será bem complicado e por vezes até podemos não conseguir resolver. Essa é a razão de utilizarmos métodos numéricos para podermos então solucionar muito rapidamente esta equação. Ou também resolver problemas que exigem uma solução longa e demorada. Por exemplo, nós queremos determinar os parâmetros da transição de pulsos entre órbitas. Não é? Vamos supor que nós temos dois satélites, não é? Um satélite pretende acoplar no outro, pretende fazer manobras de acoplamento, manobras de encontro. E estas manobras vai depender muito do número de voltas. Portanto, se o número de voltas for 50, então nós temos certo número de iterações. Não é? Se o número de volta for 100, tanto quanto maior for o número de volta, portanto, maior será, né, o passo que nós temos que dar para calcular, por exemplo, o impulso de velocidade, né, calcular o ângulo, né, de ataque, né, o ângulo de desvio, etc, etc. Portanto, calcular esses parâmetros de transição, não é, vai depender muito do número de volta.
Então, e este é um problema que exige uma solução longa e demorada. Tá? Se tivermos que calcular no papel, né, teremos, portanto, muito sacrifício, muito trabalho por fazer. Mas se aplicarmos o método numérico, nós podemos simplificar, não é, esses cálculos, não é, por vezes, não é, em 5, 6, 7 passos. Tá? Portanto, esta também é a razão de aplicarmos o método numérico, ou seja, o motivo de precisarmos de métodos numéricos. E por fim, para obtermos uma solução orientada a partir de uma solução dada em tempo real, ou seja, em pouco tempo. Por exemplo, nós queremos, portanto, evacuar rapidamente certa zona afetada por substâncias nocivas. Vamos supor que uma grande empresa não é, liberou, portanto, substâncias nocivas e contaminou parte da população. E nós queremos saber qual a parte do povoado que precisa ser evacuado. Portanto, qual a parte que foi infectada, qual a parte que não foi infectada e qual a parte que precisa ser evacuada. Neste caso, portanto, nós podemos utilizar métodos numéricos, não é? Mas estes métodos numéricos são realizados no computador para que se rapidamente obtenha, não é, soluções aproximadas e, portanto, evacuemos então parte do povoado que não foi infectado, não é? Então, este é também um dos motivos de aplicarmos os métodos numéricos, portanto, obter uma solução orientada a partir de uma solução dada em tempo real. Existem outros exemplos, mas são exemplos simples, não é? Vocês podem depois escrever aí nos comentários alguns exemplos, não é? De algumas aplicações dos métodos numéricos, porque na realidade nós aplicamos na ciência, tecnologia, na engenharia. Nos dias de hoje nós fizemos muitas simulações utilizando métodos numéricos. Portanto, você, por exemplo, se quiser calcular não é, o número de partículas, não é, de certas moléculas, portanto, muitas técnicas de laboratório nos dias de hoje faz-se, portanto, utilizando métodos numéricos, tá? Então, esta é a razão, mas vocês podem escrever aí nos comentários as outras aplicações dos métodos numéricos.